Hoje eu vou falar sobre o ímã de Oersted. Christian Oersted, ele é conhecido, por ter descoberto a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Isto é, corrente elétrica pode gerar campo magnético, tá? Isso na época não sabia que essas coisas podiam acontecer e ele foi a primeira pessoa a observar. E essa observação dele deve-se muito a ele ter ganho uma bolsa quando era estudante, onde ele poderia viajar por várias universidades do mundo. E ele conheceu vários professores e tinham várias pessoas que acreditavam numa relação entre a eletricidade e o magnetismo. Não achavam que essas coisas eram coisas desconexas. E ele teve contato com uma delas profunda e ele começou a pensar nisso, tá? Depois, em 1806, ele torna-se professor da Universidade de Copenhague, tá? E quando ele estava preparando uma aula, ele observou isso, que quando ele passou corrente por um circuito, tinha uma bússola perto e ela defletiu, tá? Então isso aí foi uma descoberta acidental. Mas como ele estava pensando naquilo, ele conseguiu perceber esse fenômeno, tá? Então aqui, tá, eu tenho uma bússola, tá? E ela está sendo orientada pelo campo da Terra, tá? E quem está orientando ela é o campo da Terra. Se eu colocar um fio aqui, não acontece nada, tá? Agora, o que acontece quando eu pego esse circuito e começo a passar uma corrente, tá? Eu vou pegar uma pilha aqui de 1,5 volts e vou vou dar um curto-circuito aqui na pilha, vai passar uma corrente por aqui, tá? E vamos observar se a gente observa a mesma coisa que o Oersted observou. Então tá aqui, olha, eu liguei aqui, quando eu aproximo da bússola, olha como ela deflete. Defletiu, afastei, ela some de novo. Vou inverter o sentido da corrente, o positivo tá para cá, ó. Eu vou colocar a pilha assim, tá? Vou colocar a pilha assim e vamos ver se muda a deflexão. Ó, mudou. Defletiu para o outro lado. Tem uma outra experiência que a gente pode fazer também. Se eu colocar assim, será que deflete? Olha, não deflete. Mexe um pouquinho, eu já vou explicar para vocês, tá? Eu vou agora fazer esse experimento utilizando uma fonte de tensão. E depois eu repito esse cara aqui, tá? Então eu vou desligar aqui, eu tenho a minha fonte aqui, tá? Ela está regulada por uma corrente aproximadamente de 1 ampere. E eu tenho um fio aqui que está passando corrente, tá? Então, positivo está aqui e eu vou colocar assim, ó, tá? Então, mais ou menos, essa é a deflexão, tá? Quando você está passando uma corrente de 1 ampere perto dessa bússola, tá? Se eu colocar o fio assim, ó, nada acontece, tá? Nada acontece. Tá vendo? Nada acontece. Quando eu liguei a pilha e coloquei o meu fio perpendicular, na verdade, esse aqui estava perpendicular, mas esse não. Então, por isso que ela sofreu uma pequena deflexão, tá? Esse está perpendicular, mas esse pedaço não, esse pedaço não. Então, esse pedaço é que está provocando ela girar. Mas agora, aqui não. Aqui eu estou com um positivo que está saindo aqui, ó, tá? Tá vindo aqui, positivo está aqui. Coloco assim, ó, nada acontece, tá? Porque esse fio aqui está muito longe da bússola. Tá? Então isso aqui nada acontece. Então assim, ela sofre uma deflexão. Se eu inverter o sentido da corrente, vou trocar a polaridade aqui. Vou inverter aqui, ó. Ela deflete para o outro lado. Defletiu para cá. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar o meu fio aqui e vou colocar a bússola em cima dele. Ela deflete para o outro lado. Tá? Defletiu para o outro lado. Então isso me leva, se eu fizer todos esses experimentos, me leva a acreditar que o campo magnético gerado por um fio, quando você passa uma corrente, tá? Ele é circular, as linhas de campo. Então, quando eu coloco o fio embaixo, o campo está nessa direção aqui, e ele deflete a bússola nesse sentido. O campo está vindo aqui, ó. Quando eu coloco a bússola nessa posição, ele deflete no outro sentido, tá? Então é o seguinte, o fio está aqui, a bússola está em cima do fio, o campo está passando nessa direção aqui. O campo está nessa direção. Isso é dado pela regra da mão direita. E quando eu coloco a bússola embaixo do fio, ela vai para o outro lado. Então isso aqui, pessoal, é um ímã que você pode ligar e desligar numa tomada. Então, ora você tem campo magnético e ora você não tem campo magnético. Você pode depois fazer um outro experimento, que é esse aqui, ó. Você pega um fio nessa posição vertical e coloca um monte de bússolas, assim como está aqui. Elas estão orientadas pelo campo da Terra.
Agora, quando você fizer passar uma corrente, elas vão se orientar assim, tá? Tangencialmente ao campo. E isso mostra que o campo está nesse sentido aqui, ó, tá? Corrente está aqui, regra da mão direita, e o campo está aqui, ó, tá? Por isso que elas estão todas assim. Se eu inverter o sentido da corrente, elas rotacionam para o outro lado, tá? Então esse é o ímã de Oersted. É um ímã que você pode ligar e desligar quando você quiser. Muito obrigado e até a próxima.